Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Para começar a nossa reunião, nós vamos pedir para a nossa irmã Jade fazer a leitura da nossa página de abertura. Livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel. Mãos estendidas. Em todas as casas de fé religiosas, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criados por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cessear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera dinheiro, aquele conta com a evidência social do improviso, aquele outro exige imediatas transformações das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro e nem fichas de privilégio. Cura. Desenvolve-lhe a oportunidade do serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar. Conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiava-o a lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os tempos da comunidade cristã. Quando estendes tua mão ao Senhor, não lhe espere facilidades, o ouro ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Agradecemos, meus irmãos, a nossa irmã Jade pela leitura da página e convidamos, meus irmãos, a todos para estarmos assim, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, acerenando os nossos corações, para orarmos ao Pai. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre divino e amado, agradecemos, Senhor. Agradecemos por mais esse dia, agradecemos pelo amparo, pelo carinho, pelo amor que devota a todos nós, Senhor. Sabemos que o nosso Pai Criador, muito melhor do que nós que somos pais aqui na terra, que amamos nossos filhos, nos ama infinitamente, está sempre conosco, nos amparando, nos assistindo, mesmo sem termos consciência disso. E agradecemos por todo esse amparo, por tudo de bom que coloca em nosso caminho, bom e amado Pai. Mestre Jesus, Mestre querido e amado, Mestre de todas as horas, de todos os momentos, te pedimos, Divino Mestre, que possamos, nessa noite, estarmos intuídos pelo Teu amor, envolvidos pela Tua paz, inspirados, Senhor, inspirados pelos bons espíritos, para que possamos fazer boas reflexões acerca do estudo e assim termos condição de nos ajudar
e ajudar a todos os irmãos, Senhor, necessitados, que nesse momento passam por dificuldades, sejam problemas emocionais, sejam problemas de família, sejam problemas de saúde, Senhor. Que possamos estar unidos, envolvidos pelo Teu amor, para que as vossas energias, para que o amparo da espiritualidade amiga, para que a assistência dos benfeitores da casa de Zaquinima possam nos auxiliar a todos, Senhor. Possam fazer com que estejamos fortalecidos, com bastante fé e confiança de que nunca estamos sós. Sempre recebemos o Teu auxílio. Sempre nos dá a mão para que possamos segurar, estarmos fortalecidos, superando as dificuldades do caminho, Senhor. Te agradecemos, bom e amado Mestre Jesus. Te agradecemos, Deus Pai, por toda essa oportunidade e que possamos agora dar início à nossa reunião com o nosso estudo e logo após as vibrações para todos os irmãos, Senhor, necessitados. Muito obrigado, que Tua paz esteja em nossos corações. Meus irmãos, hoje o nosso estudo tem como tema responsabilidade. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e o item é o item 7. Tá? E quem vai nos trazer o estudo da noite de hoje é o nosso irmão Luiz Rosa. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Os nossos comentários dessa noite são sobre o tema responsabilidade, que está apoiado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, que tem como título O Dever. Então, assim, dando continuidade, o dever é algo que é muito íntimo de cada um e que está associado de forma direta à forma com que nós encaramos as responsabilidades e o nosso livre-arbítrio. Eu vou tirar alguns trechos do próprio Evangelho, onde está esse item, e nós vamos comentando com calma. Então tem uma frase escrita assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Então, esse último trechinho que diz o dever é lei da vida, mostra para nós que ninguém vai poder se furtar ao cumprimento do dever. Mas, antes de tudo, nós precisamos identificá-lo, de forma clara, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Nós precisamos identificar o dever no nosso dia a dia. O que é necessário que eu faça? Contribuindo, sempre pensando de forma positiva para que eu cresça, mas que também eu proporcione o bem ao meu próximo. O dever é uma obrigação moral. Então, nós espíritas, que falamos tanto nessa questão da elevação moral, na nossa mudança de padrões vibracionais, o dever está ligado intimamente com essas nossas atitudes comportamentais e que nós não podemos nos furtar. O dever, ele não tem aplauso, gente. O dever não tem plateia. O dever é algo, como diz logo no início, é algo da criatura consigo mesma. Ninguém vai avaliar se nós cumprimos ou não. Ninguém vai avaliar se a nossa atitude era necessária ou não. Ninguém vai aplaudir. Como também ninguém vai criticar se nós deixarmos de fazer, se nós deixarmos de cumpri-lo. O dever, eu repito, é algo íntimo.
É através do dever que nós somos forjados, né? Somos esculpidos pelos nossos propósitos e lutas no bem, que colocamos voluntariamente, que escolhemos para os roteiros das nossas vidas. Então, como eu disse anteriormente, não existem aplausos. Existe sim o nosso desejo, a nossa boa vontade para com as coisas de Deus, para com aquilo que fará bem a nós e ao nosso próximo. E tudo isso voluntariamente. Nós temos o livre-arbítrio, nós não somos obrigados a nada. Eu sei que é redundante a gente estar lembrando essa fala, mas nós não somos obrigados a agir a benefício de alguém ou ao nosso próprio benefício, sabendo sempre que existem, para cada uma das nossas ações, existem as repercussões positivas ou não. A gente aqui, meus irmãos, nós estamos falando do dever moral, não é do dever ou do cumprimento, né, daquilo que corresponde às nossas ações profissionais, né, ou de ações midiáticas na sociedade para que a gente apareça, não. Nós estamos falando aqui daquele dever íntimo moral que nós temos junto aos nossos irmãos e junto a nós mesmos, a nosso próprio benefício. Porque os grandes beneficiados somos nós. Não são aqueles que supostamente, né, nós unicamente estamos beneficiando. É um erro nós pensarmos assim. Toda vez que praticamos a caridade, um dos maiores beneficiários somos nós próprios. Porque recebemos a gratidão daquele que recebe o pão, o abraço, o afeto, o cuidado. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, porque ele está sempre, né, em antagonismo com com o nosso lado mundano, com o nosso lado materialista. Porque muitas das vezes o nosso dever diz que nós precisamos ir ao encontro do irmão necessitado, independente do dia e do horário. E muitas das vezes, pelo cumprimento das relações sociais, né, nós deixamos de cumprir os nossos deveres, porque aquilo não fica bem, ou é feio, né? Ou nós não estamos, ou aquilo ali vai ser criticado pelos nossos pares na sociedade. Então, muitas das vezes, o cumprimento do dever vai estar em choque diretamente com essas ações ligadas ao nosso comportamento social, né? Ele se acha em antagonismo, porque é devido à nossa condição moral e espiritual. Nós ainda sentimos gostos e prazeres rasteiros. Nós ainda temos comportamentos equivocados, onde nós cedemos, né, às vezes, uma postura mais cristã, nós cedemos à pressão social, à pressão dos grupos, porque nós achamos que essas pressões, ou esses grupos, ou esses comportamentos são importantes para nós, para a nossa manutenção comportamental, né, nos grupos sociais. Tem um trechozinho aqui no Evangelho que diz assim, que corrobora um pouco com o que nós dissemos antes. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas
da paixão. Então, muitas das vezes, nós nos deixamos ser arrastados pelas convenções sociais, como ele diz aqui muito bem, pelos sofismas da paixão, e não vamos ao cumprimento do nosso dever. Usamos o nosso livre-arbítrio, que é um direito, eu repito, é um direito nosso, mas em detrimento, né, ao cumprimento da vontade de Deus em muitas circunstâncias. Aí alguém pode perguntar assim, então onde é que começa o dever? Aonde termina, né? Em que momento pode cessar o meu dever? Então lá no Evangelho tem uma frasezinha que diz o seguinte: o dever principia em cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, assim, nós temos aqui um parâmetro, né? Toda vez que a gente verifica, né, em que alguém necessita e que a falta do nosso comportamento, a falta da nossa ação compromete a existência física, né? Ou às vezes, né, compromete a moral, né, do nosso irmão, ali está o momento de ação do nosso dever. É nesse momento em que nós precisamos estar alertas e sim colocar o nosso livre-arbítrio, né, acionado pela vontade do Senhor. Não podemos nos furtar. É claro que nós temos, volto a dizer, o direito de não seguir, mas estaremos respondendo por isso depois, né? O dever, né, é o resumo prático das nossas especulações morais. É uma bravura, né, como diz no Evangelho, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Ele é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conservando-se inflexível diante de suas tentações. Tem uma frase muito bonita que diz assim: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Então o dever devidamente observado e cumprido nos eleva, nos traz equilíbrio e também traz conforto, auxílio àquele que sofre. Se nós pararmos para pensar, diariamente nós nos confrontamos, né, entre o cumprimento dos nossos deveres e digamos assim, e a utilização, né, dos prazeres que o mundo nos oferece. Cabe a cada um de nós, né, fazer bom uso, em acordo com a vontade de Deus, dessa condição de cumprimento dos nossos deveres. Nós, né, espíritos ainda em fase de desenvolvimento, de aparar arestas, precisamos fazer do dever, né, a nossa alavanca de desenvolvimento, porque através dele, né, indo, né, ao encontro daqueles que necessitam, nós nos desenvolvemos o amor, a caridade, né, a humildade, a perseverança, porque cumprir o dever não é fácil não, meus irmãos. É como nós dissemos, ele está sempre em confronto com as seduções
da matéria. Então, o cumprimento do dever não é só uma questão de querer. É querer, mas com energia, com vigor, para que você possa vencer as dificuldades que o próprio mundo imponha e as dificuldades que existem dentro de nós. Às vezes o dever pede a nós um tempo que nós estaríamos dispondo para uma atividade social. Ninguém está dizendo que a atividade social é perniciosa ou é ruim, mas muitas das vezes o cumprimento do dever naquele momento solicita de nós que nós deixemos um pouco de lado, pelo menos naquele momento, e possamos ir ao encontro, né, do cumprimento daquilo que é necessário. E quando nós conseguimos, né, aos poucos isso, nós vamos desenvolvendo a nós próprios, né? O dever desenvolve em nós a responsabilidade, que é o tema da nossa noite de hoje, né? Daquilo que precisamos fazer com o nosso livre-arbítrio. Eu costumo dizer que o livre-arbítrio é o direito de nós fazermos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer de nós. É a liberdade de pensar e agir, sim, mas com parâmetros. E o nosso parâmetro é Jesus. Se nós usarmos ele como parâmetro, né, estaremos cumprindo fielmente o nosso dever, a vontade de Deus, e nos capacitando sempre, né, ao desenvolvimento e a novas situações mais complexas, mas que a experiência do cumprimento de condições simples, né, nos proporcionarão. A gente pode dizer que as primeiras noções de responsabilidade, elas estão exatamente, né, no cumprimento dos deveres. Primeiro nos deveres mais simplórios, que são os sociais, né? Cumprir o nosso direito, agora está chegando as eleições, a votar, ser justo, cumprir os nossos horários de trabalho, cumprir com os nossos deveres com a família, porque eu sempre diferencio, né, dever de obrigação. A gente passa a ter obrigação de cumprir alguma coisa quando a gente não cumpre o nosso dever no tempo certo. Porque as coisas têm, né, um momento para o cumprimento. E a gente muitas das vezes posterga, deixa para depois. Não, eu posso cumprir isso amanhã. Eu conheço muitos irmãos espíritas que dizem assim: não, isso eu não vou conseguir nessa vida. Como eu sei que tem outras, eu posso cumprir depois. Realmente pode, mas sob que condições, que preço, né, o companheiro se dispõe a pagar no cumprimento do dever postergado. E quanto mais conhecimento, né, nós temos, mais assim as nossas responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, eles se ampliam. Quando somos ignorantes, né, almas simplórias, o nosso dever está circunscrito. Mas à medida em que nós ampliamos a nossa capacidade intelectual, de raciocínio, as nossas responsabilidades elas ganham amplitude e os nossos deveres, consequentemente, também. Nós sempre, muitas das vezes, criticamos a sociedade, né? Reclamamos que o mundo está de um jeito difícil, mas nós temos responsabilidade com toda essa dinâmica. A gente às vezes diz assim: não, mas eu sou uma andorinha e eu carrego só uma gota de água no meio desse oceano todo. Mas se eu não colocar a minha gotinha lá, né, esse oceano continua grande, mas sem a minha gotinha.
Então eu preciso, se eu quero ver uma sociedade melhor, se eu quero ver uma sociedade mais justa, eu preciso encarar os meus deveres com responsabilidade e buscar cumpri-los, né? Não é de uma forma enfadonha, só porque tem que ser feito, não. É porque eu reconheço a importância do cumprimento das minhas responsabilidades e do meu dever. Eu reconheço como fundamentais para a minha vida, para o meu desenvolvimento e para a melhoria da sociedade. Senão nós vamos continuar reclamando e não cumprindo com a nossa parte. Se nós pararmos para observar, né, a humanidade, ela vem se desenvolvendo graças à ação de almas, né, que trabalham continuamente em prol do bem, do belo, do ideal, né, onde quer que elas se encontrem. Muitas das vezes sob condições muito difíceis. E a gente observa que, mesmo com toda uma situação contrária, essas almas, com a sua boa vontade, com esforço, conseguem vencer, saem de toda essa situação triunfando. E muitos deles, né, se destacam, né, muitas dessas almas se destacam pela grandeza de suas realizações, que na maioria das vezes estão alicerçadas ali no próprio testemunho de grande sacrifício pessoal, né, onde o que conta é o seu desejo pessoal de realizar, sem contar muitas das vezes com auxílio ou incentivo de ninguém. É o desejo pessoal de realizar o bem que conta nesse momento. E esse desejo, muitas das vezes, é contagiante e modifica, na maioria das vezes, né, as condições das pessoas e as condições espirituais também daquele que se esforça. Aqueles que já despertaram, né? Aqueles que já despertaram para a responsabilidade coletiva, tenha certeza da importância de sua colaboração na edificação de um mundo melhor, se identificando com o universo, com a natureza, com a vida, com as pessoas e com Deus. Então, a responsabilidade, o dever e o livre-arbítrio, né, esse trinômio, andam de mãos dadas e fazem parte do nosso processo evolutivo. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa capacidade de cumprir o nosso dever atendendo à vontade de Deus, mais nós praticamos o bem, auxiliamos, né, no desenvolvimento da humanidade, melhoramos a sociedade, tornando ela mais igual, mais justa, com menos homens abandonados pelas ruas, com menos crianças passando fome, com menos misérias e, ao mesmo tempo, né, crescemos. Ao mesmo tempo, nos desenvolvemos e nos capacitamos para novas situações. Para encerrar o nosso estudo de hoje, meus irmãos, eu separei uma página do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que é intitulada Desperte para a Vida. Ela é bem curtinha e diz assim: medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante a Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças permitirem. Em suas mãos está uma parte
do futuro da humanidade. Que nós possamos pensar, meus irmãos, nesse estudo de hoje. Qual é a parte que me cabe na melhoria da humanidade? Que a paz de Jesus, mais uma vez, esteja sempre em nossos corações. Jesus, nosso mestre e modelo. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelas palavras de estudo e reflexão. Que a paz do Mestre Jesus esteja em seu coração, meu irmão. E agora convidamos a todos para mais uma vez unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, orando ao Pai Maior, para começarmos a segunda parte da nossa reunião da noite de hoje, as vibrações à distância, o tratamento espiritual. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre querido e amado, aos amigos espirituais, aos tarefeiros da casa de Isaac Lima, que possamos, Senhor, agora estarmos com os nossos corações, Senhor, voltados para o Mestre Jesus, voltados para o amor, vibrando com muito carinho, para que todos os irmãos, Senhor, necessitados da Tua misericórdia, necessitados do conforto, necessitados das energias luminosas, para superar as dificuldades que passam, para poderem se harmonizar, Senhor. Nós, Mestre divino e amado, aqui na Terra, diante das dificuldades, Senhor, muitas vezes tudo parece tão grande, tudo parece sem solução. Mas com certeza, Mestre Jesus, quando nos unimos a Ti, começa a clarear tudo, começamos a ver os problemas de forma diferente, de maneira que os problemas ficam menores e a gente consegue, Senhor, com a Sua ajuda, superar, aprender e crescer. E é isso que Te pedimos, Mestre Jesus, que nesse momento, com a Tua assistência, a assistência dos benfeitores queridos, possamos nós, Senhor, entrar nessa onda de luz, de paz, de amor e de carinho, para que possamos superar as dificuldades por que passamos e assim estarmos com certeza bem melhores do que estávamos antes, Senhor. Te agradecemos por tudo, que a Tua doce paz permaneça em nossos corações e damos iniciado assim, Senhor, o tratamento espiritual da noite de hoje, o tratamento à distância. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus irmãos, agora que possamos começar a vibrar, os tarefeiros, trabalhadores da casa, pedindo que façamos isso até o término da nossa música, para que possamos colaborar, para que o tratamento seja completo. Tá? Muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que possamos assim dar por iniciado agora o tratamento espiritual da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja.